Entrevista do dia. A Justiça em Minas Gerais acatou nesta sexta-feira a denúncia do Ministério Público do Estado contra 11 executivos da Vale, inclusive o ex-presidente da mineradora Fábio Schwartzman, e 5 funcionários da empresa de consultoria Tuvisud por homicídio doloso duplamente qualificado e crimes ambientais causados pelo rompimento da barragem da companhia em Brumadinho no dia 25 de janeiro do ano passado, que levou à morte de 270 pessoas, 11 das quais ainda não foram encontradas. A denúncia foi apresentada pelo Ministério Público no dia 21 de janeiro e também responsabilizou a Vale e a Tuvisud pelos crimes. Schwartzman era presidente da mineradora à época da ruptura da estrutura e, com a aceitação da denúncia, todos os denunciados das duas empresas viram réus. A promotoria apontou que ficou configurado o homicídio duplamente qualificado pelo fato de os crimes terem sido praticados através de meio que resultou perigo comum, já que um número indeterminado de pessoas foi exposto ao risco de ser atingido pelo violento fluxo de lama. Justiça sendo feita, né, gente? É o que a gente sempre comentou aqui no Super N e é o que eu acho que todo mundo, pelo menos todos os mineiros, estavam esperando. Há aí um fio de esperança e a justiça está começando a ser feita e a gente espera, é claro, que não pare só nisso. E é exatamente sobre Brumadinho que a gente vai falar hoje numa entrevista com os produtores do documentário Recomeço Brumadinho, Natália Marçal e Cristiano Trade, da Árvore Filmes. Eles que já estão aqui nos estúdios com a gente. Bom dia para vocês, Natália. Bom dia, Cristiano. Bom dia, Bom dia, Thalita. Pois é, vocês que estão aí balançando a cabeça no momento, né, em que eu estava trazendo, que eu estava falando sobre esse possível começo de justiça. Acho que é o que todo mundo estava esperando. E antes da gente falar sobre o documentário, vou perguntar para vocês, como é que vocês recebem essa informação? Primeiramente, bom dia aos ouvintes da Rádio Super, do Super N, e agradecer, Thalita, pela oportunidade de falar de um assunto tão importante, né? O nosso documentário, Recomeço Brumadinho, foi uma iniciativa da ADEP, que é a Associação dos Defensores, das Defensoras Públicas do Estado de Minas Gerais. E eu acho que tudo que vem desse assunto é importante, né? Nós, mineiros, esperávamos muito uma resposta sobre isso. É um ano depois da tragédia, né? E o documentário fala exatamente sobre como recomeçar, que eu acho que a situação já foi dada, né? A gente não tem muito o que fazer. E aí a gente entra com esse case da Defensoria Pública que deu um alento imenso a todas as vítimas, né? Então, a gente recebe como você falou, assim, com esperança de que dias melhores venham e de que isso nunca mais aconteça, porque foi uma tragédia, assim, de proporção irreparável. Bom dia, Thalita. Bom dia a você aí que está nos ouvindo. Thalita, antes de mais nada, é um grande prazer, um orgulho para a gente estar aqui, viu? Aqui, a Sempre Editora é para a gente quase a nossa casa, assim. A gente começou, na verdade, eu comecei a minha carreira de fotógrafo aqui no jornal, então a gente está muito honrado de estar aqui. Obrigado pelo convite, viu? E complementando o que a Nath está falando, eu acho que foi muito importante a gente ter contado um pouco da história dessas pessoas que sofreram diretamente com essa tragédia, né? E esse case realmente da ADEP, da Defensoria Pública de Minas, assessorando e assistindo essas pessoas que estavam e continuam necessitadas, né? Foi, como a Nath falou, uma tragédia sem proporções, mas que a gente consegue ter um fio de esperança aí com o trabalho da Defensoria de Minas, e a gente contou um pouco dessa história que nos orgulha muito. Pois é, e o nome do documentário já diz tudo, né, gente? Recomeço Brumadinho. O que é esse documentário? O documentário, Thalita, nasceu, como eu disse, uma iniciativa da ADEP, e a gente conversa, dá voz a 10 vítimas que foram assistidas pela Defensoria Pública. A Defensoria Pública atende a pessoas que de fato necessitam. Imagina, dia 25 de janeiro de 2019, aconteceu o rompimento da barragem do Córrego do Feijão, e no dia 5, as pessoas tinham que pagar os boletos, as contas. Então, assim, elas não tinham nenhuma estrutura psicológica, não sabiam o que fazer. Pessoas que tiveram a casa completamente levada pela lama, que perderam familiares. Então, a gente dá voz a 10
atendidos, né, pela Defensoria Pública, e a gente fala também com diversos defensores, com juíza, com psicólogo, para entender, um ano depois, como essas pessoas tiveram como recomeçar mesmo a vida, né? E a Defensoria Pública entrou de uma forma com um trabalho brilhante e acho que único em Minas Gerais e no Brasil. Isso que a Nath falou, vamos parar para pensar, né, Thalita? Você imagina, dia 25 acontece essa tragédia. No dia 1º, é o que a Nath falou, chega conta, compromisso, você não tem nem identidade. Você precisa de documento para você tirar uma identidade. Exatamente. Então, assim, como é que você... Tem gente que não sabe escrever. Você vai fazer, né? Quando a gente fala, gente, sobre a tragédia, né, da Vale, em Mariana, em Brumadinho, né, que tá um caso mais recente, há pouco mais de um ano, é exatamente isso que vocês estão falando. As pessoas não tinham nem documento, não tinham roupa, perderam tudo. E por óbvio, uma tragédia... O estado psicológico dessas pessoas, né? Sim, e quantas pessoas são afetadas, né, ainda, e quantos problemas ainda são esperados para um futuro de muito tempo mesmo. A gente nós já fizemos aqui, né, na Rádio Super, diversas matérias falando exatamente isso, o que ainda está por vir. E aí, nesse documentário, vocês colocam relatos de moradores, como é? Relatos de moradores, a gente entra um pouco na história de cada um deles, como foi aquele dia 25 para eles, e o apoio desde o primeiro momento dos defensores. O que é um defensor, né? É um advogado que presta assistência jurídica para pessoas que não têm condições. Então, assim, eles fizeram muito mais e fazem muito mais do que é realmente o trabalho deles, né? Assim, você imagina... a gente até escreveu isso ontem. São pessoas que estão ali não só defendendo o direito daquelas pessoas, são defensores que não defendem apenas os direitos, mas defendem a vida, a dignidade daquelas pessoas, né? Então, direitos básicos, né? Que deveriam ser resguardados. Sim, então a gente tem, por exemplo, a Adriana, que é uma das nossas personagens, ela falava, a Vale não queria pagar o tratamento psicológico para mim. Eu fiquei presa pelas minhas pernas naqueles escombros, então eu precisava de fisioterapia. A Vale não queria pagar a fisioterapia para mim. Então, assim, o trabalho dos defensores públicos em Minas, eu acho que nós mineiros, a gente tem que se orgulhar muito daquelas pessoas que estão ali trabalhando por nós, trabalhando pelos direitos básicos, como você mesmo mencionou, e é de se orgulhar muito. Só um adendo aqui, Cristiane, porque durante as nossas falas aqui, quem está nos acompanhando pela nossa live também tá vendo aí imagens desse documentário. O Sidney colocou aí pra gente ver. E olha, gente, eu vou falar, pelas imagens aqui a voz fica embargada, né? Como nós sofremos com essa situação. Nós que estivemos em Brumadinho, né, durante algum tempo lá com a Rádio Super. E claro que acompanhamos tão de perto toda essa situação. E aí, quando vocês falam do trabalho da Defensoria, eu me lembro que logo nas primeiras horas, assim, já havia uma resposta muito rápida da Defensoria de que eles estariam compostos lá em Brumadinho para poder fazer esse trabalho a esses moradores. Foi muito bonito, né, conversar com os defensores, Thalita, porque eles falaram assim, em Mariana, a gente sofreu muito por não conseguir fazer mais. Quando chegou Brumadinho, a gente já tinha passado por Mariana e eles foram atrás de casos como o Ninho do Urubu, no Rio de Janeiro, a Boate Kiss, no Sul, o Canecão Mineiro, e conversaram com defensores que passaram por aqueles assuntos e falaram assim, o que a gente pode fazer de melhor? E fizeram um termo de compromisso em que eram ações extrajudiciais, céleres e que ajudavam de fato as pessoas que naquele momento imediato precisavam de uma casa para morar. Teve um senhor que eu acho que foi o primeiro atendido pela Defensoria Pública que imediatamente, né, a Vale levou para um hotel e ele falou assim, eu só quero sair daqui para minha casa, para algo que seja meu, porque eu não tenho mais a minha casa. Eu não quero ficar igual Mariana, ficar tempos e tempos no hotel, um lugar que não é meu. Então, a Defensoria veio assim, as pessoas, quando a gente ia entrevistá-las, chegava assim, você assina, por favor, essa autorização de imagem, que é de praxe, né? Quando a gente faz um documentário, elas falam assim, deixa eu ver se a doutora Paula, eu posso assinar. Porque os defensores viram defensores. Né? É uma confiança, assim, eu posso assinar, posso fazer, eu não posso. Então, é um guia, um porto seguro para essas pessoas. Brumadinho não tinha Defensoria Pública. Eles primeiros atendiam a população num ônibus. E depois, hoje, tem uma sede da Defensoria Pública lá e eles fazem o que eu acho mais bonito, é um atendimento muito personalizado.
O doutor Felipe, defensor público, inclusive fala sobre isso. A defensoria merece muito respeito em relação a isso, porque é uma coisa assim, senta, por favor, conta a sua história, vamos analisar história por história, calcular esses prejuízos. Tem gente que perdeu família, tem gente que perdeu casa, tem gente que perdeu caminhão, tem gente que perdeu comércio. Então, assim, esse modelo célere de resolução de situações críticas como essa, eu acho que deve ser usado como modelo para, Deus me livre, né? Mas situações como essa, porque realmente fez e está fazendo a diferença para aquele... Para além de defensores públicos, esses defensores passam a ser, como você disse, né? Pessoas que são ali o porto seguro daqueles moradores, daquelas pessoas que perderam tudo em Brumadinho, dos comerciantes. Porque quando a gente fala de uma economia que foi devastada, a gente fala de um turismo que quase não existe mais em Brumadinho, né? Temos lá o Inhotim, como o Inhotim era reconhecido mundialmente, mas quantas pessoas hoje visitam o Inhotim? Quem é que tem coragem de sair hoje? Muita gente conheceu o Inhotim assim, né? Sim, e como é que tem coragem hoje? É muito difícil hoje ouvir alguém falar assim, eu vou a Brumadinho para fazer um passeio. As pessoas... hoje, a imagem de Brumadinho foi manchada literalmente pela lama da Vale. E esses defensores fazem um papel muito além. E vocês que conversaram, o que vocês sentiram para o lado pessoal desses defensores? Como que eles estão reagindo a isso? Olha, não é fácil passar pelo que eles passaram, né? Eles são profissionais excelentíssimos, estão fazendo até hoje, porque o trabalho ainda não terminou, né? E são muito humanos, Thalita. Quando a gente conversa, assim, com 7 defensores, é incrível como a voz é uma só de todos eles. A gente está aqui para servir a população e é bom que nossa sociedade mineira saiba que a gente tem uma defensoria tão forte, tão atuante, assim, nesse caso. Eles são seres humanos, né? Eles isso, sentem Thalita, muito. O que eu acho é que você precisa muito mais do que ser a gente até escreveu isso. Você precisa muito mais ser do que um bom defensor público, um defensor experiente, técnico. Você precisa de amor, você precisa de empatia, você precisa de compaixão, realmente se colocar na pele daquelas pessoas. E não é resolver o problema para elas, é resolver o problema com elas, ao lado delas. Então, é o que a Nath falou, são profissionais maravilhosos, mas são pessoas maravilhosas, né? A gente tem muito orgulho de ter conhecido aquelas pessoas, sabe? Eles chegam ontem, anteontem no lançamento do documentário, na Defensoria, falando do agradecimento das pessoas de Brumadinho, chegando assim, essa mexerica, fui eu que plantei, tomo aqui, defensor, pelo seu trabalho, sabe? É muito bonito, Brumadinho tem muito desse interior, dessa doçura e que a gente precisa resgatar, voltar aos olhos, né, Nath? né? Porque, na verdade, são pessoas que, inclusive, de certa forma, estão se ajeitando. E poderiam dar outra coisa, mas a mexerica é tão simbólico, né? Isso aqui eu produzi, toma. Sim, o que simboliza mesmo, né? O amor, enfim, tudo aquilo. E vocês falaram uma coisa muito importante, que a gente precisa resgatar, de fato, a história de Brumadinho, né? Tentar... É claro que a gente não consegue apagar, até pelas 270 vidas que foram perdidas lá na lama da Vale. Mas a gente precisa mostrar que Brumadinho vive e que Brumadinho ainda tem muito a oferecer, recomeçar, né? Como estão os moradores? O que vocês sentem hoje dos moradores lá em Brumadinho? Eu acho que o que a gente sentiu, assim, a gente pegou pessoas muito machucadas psicologicamente, o que, né, dá para entender. Tem pessoas ainda, eles falam de 10 joias que ainda não foram encontradas, são 10 vidas. A gente falou com o senhor Geraldo que ele hoje cuida de 2 netos, que são gêmeos. Ele perdeu a filha, que ainda não foi encontrada, perdeu o genro. Então, assim, as coisas continuam acontecendo, né? A gente precisa muito olhar, eu acho que tem que apoiar instituições como a Defensoria. Alguns conseguem recomeçar mais rápido, alguns conseguem deixar o passado numa caixinha e seguir em frente. Então, a gente teve esse cuidado de pegar depoimentos muito diversos de quem ainda não encontrou um ente querido, uma filha, como é o caso do senhor Geraldo, de quem já está com uma casa nova, graças ao apoio da Defensoria. Então, a gente pegou um extrato de pessoas muito diferentes para saber, para dar esse panorama, né, Cris? Sim, agora, acho que é unânime a opinião de todos os moradores de Brumadinho que a cidade mudou completamente, né? Completamente. A cidade, o trânsito tá caótico, caminhão com muita terra, muita lama sujando a cidade inteira. Então, assim, Brumadinho mudou.
né? Mas precisa recomeçar, né, Thalita? Então, assim, essas pessoas, elas merecem, todo mundo merece ser feliz, né? Então, eu acho que realmente esse apoio e esse recomeço foi fundamental, assim, eu acho, para essas pessoas, esse suporte. Uma chance de vida, né, gente? E em relação vida. ao documentário, já foi lançado. E onde é que as pessoas acham o documentário? Tá na nossa página www.arvorefilmes.com/Recomeço Brumadinho. A gente precisa fazer alguns agradecimentos também, assim, de pessoas que foram essenciais, né, para a construção. Acho que o Diego Alvarenga, a Natália Galvani, da ADEP, o próprio presidente Fernando Marteleto, nossa equipe de pós-produção, Isaac Ioté, né? Então, são pessoas, a Defensoria Pública, todos os defensores foram muito abertos, muito claros para poder nos explicar como leigos, né? A gente não sabia de nada, a gente mergulhou nessa história de coração mesmo, fizemos um documentário com muito amor. Muito e as vítimas, que são pessoas que receberam a gente em casa, que contaram suas histórias, que relembraram o dia 25 de janeiro, que foi um dia trágico, e que contaram do recomeço, que é o principal, né? Conversamos com Natália Marçal e Cristiano Trade, eles que são da Árvore Filmes, e vieram falar pra gente sobre o documentário Recomeço Brumadinho. Eu reforço o convite para que você que está nos ouvindo possa assistir. Você que está pela live já viu algumas imagens aí que o Sidney colocou pra gente. Até inclusive, viu, gente, mandando aqui, ouvintes mandando mensagem pra gente, falando que tá emocionado, que tá vendo essas imagens e que certamente vão querer ver o documentário completo. Então, arvorefilmes.com/Recomeço Brumadinho. Pois é, convite feito. Eles que vieram falar um pouco mais pra gente, dá vontade de ficar batendo aqui papo durante a manhã toda, porque realmente esse assunto, né, mexe com a gente e tem muito o que falar, mas agradeço a participação de vocês. Muito obrigado, Thalita. Eu queria aproveitar e mandar um abraço pro meu grande amigo Rodrigo, que é seu parceiro aqui, né? Rodrigo tá... Pessoa e profissional que eu admiro muito, e um abraço para todos os colegas da casa. Eu ia falar que o Rodrigo tá de folga, mas ele tá de mudança hoje. Então não é muito uma folga, né, gente? Certamente tá nos ouvindo.